Vamos dar início aqui à nossa correção da tarefa 16 de matemática. Ela diz para a gente resolver os seguintes sistemas por meio do escalonamento. O que consiste o escalonamento? Consiste aqui, por exemplo, eu tenho 3 variáveis. Então, na primeira expressão eu tenho que ter as 3 variáveis. Na segunda eu tenho que eliminar aqui, de forma que eu tenha só 2. E na terceira eu vou ficar somente com a variável, ou seja, na primeira eu tenho que ter x, y, z, na segunda y e z, e na terceira somente o z. De forma que eu monte basicamente uma escada aqui, ó, uma escadinha. Então, como que consiste esse sistema de escalonamento? O que eu vou fazer? Eu preciso fixar uma dessas expressões. Então, no caso aqui, ó, eu vou fixar essa primeira expressão. Vamos colocar aqui, chamar de 1, 2 e 3, para facilitar nossa organização. Então, vamos fixar ela primeiro aqui, ó. X mais 2y mais z igual a 9. Beleza. Agora vamos trabalhar as demais. Como que eu faço aqui para mim cancelar o 2x aqui de baixo? Eu preciso multiplicar a primeira expressão por menos 2, né? Então, vamos lá. O primeiro passo a ser feito, vamos fazer essa primeira questão aqui bem passo a passo. Eu vou multiplicar por menos 2 a primeira expressão, certo? E vou somar com a segunda, né? Ou seja, então eu tenho menos 2 vezes x, eu vou ter menos 2x. Beleza? Menos 2x. Menos 2 vezes 2, eu tenho menos 4y. Menos 2 vezes z, eu tenho menos 2z, que é igual menos 2 vezes 9, eu tenho menos 18. Agora eu vou somar com a segunda expressão, como diz aqui o passo a passo. Então, somando, eu vou ter 2x mais y menos z igual a 3. Então, fazendo isso daí, eu cancelo, né, o valor de x, isso aqui vai ser 0. Menos 4 mais y, eu vou ter menos 3y. Menos 2z menos z, eu tenho menos 3z. Menos 18 mais 3, eu tenho menos 15, né? Então, já encontrei a minha primeira expressão. Então, vou colocar lá. Tá vendo que agora eu só tenho 2 variáveis? Então, eu tenho aqui menos 3y menos 3z igual a menos 15. Certo? Isso aqui do nosso sistema. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a terceira expressão. Então, o meu segundo passo aqui, né? Vamos lá no nosso rascunho. No meu segundo passo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira expressão, né? A expressão original, que é essa daqui. Eu vou multiplicar ela por menos 3, né? De forma que quando eu multiplico ela aqui por menos 3, eu cancelo o x. Então, eu multiplico ela por menos 3 e somo com a terceira. Então, vamos fazer isso daí. Então, é menos 3 que multiplica a primeira expressão mais a terceira expressão, como a gente nomeou lá. Então, eu vou ter menos 3 vezes x, eu tenho menos 3x. Menos 3 vezes 2, eu tenho menos 6y. E menos 3 vezes z, eu tenho menos 3z. Menos 3 vezes 9, eu tenho menos 27. Agora eu vou somar com a terceira expressão. A terceira expressão é quem? É 3x menos y menos 2z, que é igual a menos 4. Vou somar isso aqui. Então, eu tenho, aqui novamente eu cancelo, né? Menos 3 mais 6 eu vou ter 0. Menos 6 menos y, eu tenho menos 7y.
Menos 3z menos 2z, eu tenho menos 5z. Menos 27 menos 4, eu tenho menos 31. Então já encontramos a nossa expressão para colocar lá no nosso rascunho, né? Isso aqui foi somente um rascunho. Então aqui eu tenho menos 7y menos 5z, que é igual a menos 31, beleza? Então já diminuímos aqui uma variável, né? Repare que a gente já não tem a variável x mais. Precisamos agora trabalhar com a variável y. Então, como eu já fixei a primeira, agora eu vou fixar essa segunda expressão aqui para mim poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui menos 3y menos 3z igual a menos 15. E a expressão de baixo é menos 7. Se fosse só o y, eu multiplicaria aqui por 3, né? Ficaria fácil de cancelar. Então, o que eu vou fazer? O meu terceiro passo, vou colocar ele aqui desse lado, consiste em que eu vou pegar, aqui eu tenho a primeira expressão, a segunda e a terceira expressão, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a segunda por 7, então 7 vezes a segunda expressão, e vou somar com a terceira expressão que vai ser multiplicada por menos 3. Por quê? Eu vou multiplicar a terceira por menos 3 porque a segunda é 3. Então, eu vou ter uma inversão de valores aí. 7 vezes a segunda expressão. Então, 7 vezes 3 eu tenho menos 21. Y, certo? 7 vezes 3 eu também tenho menos 21z. 7 vezes 15 eu vou ter menos 105, certo? Agora a segunda expressão, a terceira, eu vou multiplicar por menos 3. Menos 3 vezes menos 7, eu tenho 21y. Tá vendo que agora eu já vou poder cancelar? E menos 3 vezes 5, eu tenho mais 15z, que vai dar 3 vezes 31, vou ter aqui 93. Efetuando o cálculo aqui, eu cancelo o valor de y. Menos 21z mais 15z, eu tenho menos 6z. Menos 105 mais 93, eu tenho menos 12, certo? Então, o nosso sistema lá, agora vai ficar como? Eu tenho que o meu sistema vai ficar x mais 2y mais z igual a 9, menos 3y menos 3z igual a menos 15, e o valor que eu acabei de encontrar, menos 6z igual a menos 12. Então, aqui a gente tem o sistema em sua forma escalonada. Agora, basta resolver, né? Vamos começar aqui. Menos 6z igual a menos 12, eu vou ter que z é igual a menos 12 dividido por menos 6. Então, eu tenho que z vale 3. Beleza. Se z vale 3, eu só vou substituir na expressão de cima. Então, eu tenho 3 menos 3y menos 3 vezes 3, que é igual a menos 15. Então, resolvendo, aqui eu tenho menos 9, menos 15. Então, menos 3y é igual a menos 15 mais 9, certo? No caso aqui, o valor de z, na verdade, ele vai ser 2, né? Porque aqui dá 2. 12 dividido por 6, 2. Beleza. Então, aqui, 3 vezes 2, eu tenho o que é? 6. Então, aqui vai ficar menos 15 mais 6, né? Então, eu tenho menos 3y igual a menos 15 mais 6. Escrevendo aqui. Então, eu tenho que y vai ser menos 15 mais
6, eu tenho menos 9 dividido por 3, né? Por 3. Então, isso implica que o valor de y é igual a 3. Y aqui é positivo. Encontrando agora o valor de x, né? Basta eu substituir na primeira equação. Já tem o valor de y e já tem o valor de z. Substituindo lá, a primeira equação é o quê? Eu tenho que a primeira equação é x mais 2y mais z. Então, eu vou ter x mais 2 vezes y, que vale 3, mais z, que vale 2, é igual a 9. Então, eu tenho que x mais 6 mais 2 é igual a 9. Então, x, vou passar todos esses valores para lá. Vai ser 9 menos 8, né? Então, x vale 1. Então, a solução desse sistema vai ser o quê? Vai ser os valores de x, que é 1, y vale 3 e o z vale 2, certo? Com isso aí, a gente responde a nossa questão. Aqui na questão 48, no item B, temos esse seguinte sistema. Nesse sistema, a gente vai proceder da mesma forma que o anterior. Primeira coisa a se fazer, interessante se fazer, é vocês nomearem as expressões, né? Para facilitar o acompanhamento. Nomeei primeira, segunda e terceira expressão. Reparem aqui que no escalonamento eu tenho que fixar uma linha, né? E trabalhar com as demais. Ao fixar aqui essa primeira linha e eu somar com essa daqui, repare que eu já cancelo um valor de x, né? Então, o primeiro passo aí é o que? Vai ser eu somar a primeira expressão com a segunda, certo? Lembrando que eu já tenho que a primeira expressão é fixada. Menos, vou fixar ela aqui. Beleza. Depois a gente continua nela. Se eu somar a primeira expressão com a 2, então eu tenho x menos y menos 2z igual a 1, mais quem? Menos x mais y menos z igual a 2. Então, o que vai ocorrer aqui? Eu vou cancelar o x, né? X mais menos x vai dar 0. Menos y mais y também dá 0. Então, aqui eu tenho menos 3z igual a 3, né? Então, a minha expressão lá vai ficar como? Menos 3z aqui, menos 3z igual a 3, aqui eu já posso dizer que eu tenho, aqui no caso, esse valor aqui é mais z, né? Então, na verdade, menos 2z mais z, eu tenho menos z, né? Menos z igual a 3. Então, já vamos colocar ele aqui, ó. Menos z igual a 3. Beleza. O próximo passo a ser feito vai ser o quê? Eu tenho fixada a primeira expressão, né? Eu tenho que trabalhar a terceira. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar ela por menos 1, né? Porque se eu multiplicar a primeira por menos 1, eu consigo cancelar o x aqui. Então, menos 1 vezes a primeira expressão mais a terceira expressão, certo? Então, eu tenho o quê? Eu vou ter menos x mais y mais 2z, né? Igual a menos 1. A terceira expressão é quem? É x menos 2y mais z igual a menos 2. Efetuando essa adição, eu já cancelo aqui o x. Então, y menos 2y, eu tenho menos y. Mais 3z, né? 2z mais z, 3z. Menos 1 menos 2, eu tenho menos 3. Então, eu já consigo colocar essa expressão lá em cima. Mais 3z igual a
menos 3. Tendo o sistema em sua forma escalonada, basta a gente resolver. Resolvendo aqui, a gente tem que z é igual a menos 3. Então, vamos substituir o valor de z nas demais equações. Então, eu tenho menos y mais 3 vezes menos 3, que é igual a menos 3. Então, eu tenho que y, 3 vezes menos 3, eu tenho menos 9, que é igual a menos 3. Então, menos y é quanto? Menos 3 mais 9. Então, menos y, eu vou ter aqui 6, né? Então, y vai ser igual a 6, certo? Agora a gente pode voltar lá na equação, na primeira equação, e substituir o valor tanto de y quanto de z, que é nessa equação aqui. Substituindo o valor de x e y, eu tenho x menos y, aqui, né? Menos 2z igual a 1. O valor de z vale menos 3. Então, eu tenho x menos y vale 6, menos 6, menos 2 vezes menos 3, que é o valor de z, igual a 1. Isso implica o quê? Que x menos 6, vamos fazer passo a passo, menos 2 vezes 3, eu tenho mais 6, que é igual a 1. Então, com isso, a gente chega aqui, isso aqui vai cancelar, né? X igual a 1. Então, a nossa solução vai ser o quê? Para x, 1, para y eu tenho 6, e para z eu tenho menos 3, certo? Aqui na questão C do item 48, o que devemos fazer? Temos esse sistema, novamente escalonar, ou seja, de forma que a gente exclua o valor de x aqui e o valor de x e y aqui embaixo, porque a sua forma escalonada ele vai ficar uma espécie de uma escada aqui, certo? X, y, z e z. Então precisamos eliminar esses três valores aqui, ó. Beleza. O que precisamos fazer? Vamos enumerar as expressões para a gente guiar melhor. Devemos fixar uma das linhas, né? Vamos fixar a primeira linha. Então eu tenho x mais 3y mais 2z igual a 2. Beleza. Depois a gente vai colocando os demais valores aí, que vai ser o sistema escalonado. Então vamos lá. O primeiro passo a ser feito aqui vai ser o quê? Eu multiplicar a primeira linha de forma que eu exclua o valor de x aqui da segunda. Então o que eu devo fazer? Eu devo multiplicar ela por menos 3, né? Porque quando eu somar aqui eu cancelo. Então eu vou multiplicar por menos 3 a primeira expressão e vou somar com a segunda. Então vamos aqui no nosso rascunho. Menos 3 vezes x eu tenho menos 3x. Menos 3 vezes 3 eu tenho menos 9, né? Menos 9y. E menos 3 vezes 2 eu tenho menos 6z, que é igual menos 3 vezes 2 eu tenho menos 6. Agora eu vou somar com a segunda expressão, que é 3x mais 5y mais 4z, que é igual a 4, certo? Fazendo essa soma, percebemos que cancelamos isso aqui, né? Menos 9y mais 5y, eu vou ter menos 4y. Menos 6y mais 4z, eu tenho menos 2z. Menos 6 mais 4, eu tenho menos 2. Beleza. Então, voltando aqui, né, no nosso sistema original, temos aquela expressão lá. Menos 4y menos 2z igual a menos 2. Beleza? Então, aqui já temos uma parte escalonada. Agora, devemos escalonar essa terceira parte aqui, ó,
para mim, de forma que eu fico somente com a incógnita z. Então vamos lá. Já fizemos a primeira com a segunda. Agora vamos fazer a primeira com a terceira. Então vai ser quem? Vai ser o nosso segundo passo aí, do nosso rascunho. Por quanto eu devo multiplicar a primeira expressão de forma que eu cancele o valor de x aqui? Tem que multiplicar ela por menos 5, né? Então aqui eu vou multiplicar por menos 5 a primeira expressão e vou somar com a terceira, certo? Então vamos lá. Menos 5 vezes x, eu tenho menos 5x. Menos 5 vezes 3, eu tenho menos 15y, né? Menos 5 vezes 2, eu tenho menos 10z. E lá eu vou ter menos 10 também. Beleza, agora eu vou somar com a terceira expressão. 5x mais 3y mais 4z, que é igual também a menos 10, certo? Então vou fazer essa soma aí. Somando aqui eu já sei que eu cancelo, né? Menos 15 mais 3, eu vou ter menos 12y. Menos 10 mais 4, eu tenho menos 6z. Menos 10 menos 10, eu tenho menos 20. Beleza. Então, já podemos colocar ele lá no nosso sistema na sua forma escalonada. Então, aqui vai ser menos 12y menos 6z igual a menos 20. Agora, já que trabalhamos a primeira, já fixamos a primeira expressão, devemos fixar a segunda. Só que aqui podemos fazer algumas alterações, né? Tá vendo que eu tenho 4y menos 2z e menos 2. Eu posso dividir toda essa expressão aqui por 2, né? Que ela vai permanecer inalterada, né? No caso aqui eu vou dividir por menos 2, que ela vai ficar toda positiva. Então a nossa expressão vai ficar com x mais 3y, estou repetindo, mais 2z igual a 2, menos 4 dividido por menos 2, eu tenho 2y, né? 2z dividido por menos 2, eu vou ter mais z, e aqui eu vou ter 1, certo? Estou simplificando aí a nossa expressão. Da mesma forma, eu posso fazer aqui com a terceira expressão. Eu posso dividir todos esses valores aí por 10. Por 10 não, por 2 na verdade, né? Se eu dividir todos esses aqui por 2 também, o que eu vou ter? Eu vou ter menos 6, menos 3 e aqui 10. Então vamos dividir ela também por menos 2. Menos 12 dividido por menos 2, eu tenho 6y. Mais 6 dividido por menos 6 dividido por 2, eu tenho mais 3z, que é igual a mais 10, certo? Então aí a gente tem mais uma expressão. Então, o que vamos fazer agora? Vamos fixar aqui, ó. Repare que eu tenho que fixar agora a minha segunda expressão, né? Nomeando aí novamente a primeira, segunda, terceira expressão. Eu tenho que multiplicar a primeira expressão por um valor que, quando eu somar com a terceira, ele vai ser excluído. Então, eu tenho que multiplicar ela por menos 3, né? Porque menos 3 vezes 2, eu tenho menos 6. Menos 6 mais 6y, eu vou cancelar. Então, vamos lá. Então, o meu terceiro passo aqui vai ser o quê? Eu vou multiplicar por menos 3 a segunda expressão e vou somar com a terceira. Beleza? Então, multiplicando lá por menos 3 a segunda expressão. Menos 2 vezes menos 3, eu vou ter menos 6y, certo? Aqui, menos 6y. Menos 3 vezes z, eu vou ter menos 3z. Que é igual menos 3 vezes 1, né? Que é o valor que está lá.
eu tenho menos 3. E agora eu vou somar com a própria terceira expressão, que é esse valor aqui, ó, 6y mais 3z igual a 10. Então aqui eu tenho 6y mais 3z igual a 10. Certo? Vou somar. Aqui eu tenho que vai dar 0. E aqui também eu tenho que vai dar 0. Então eu tenho que 0, que é igual a 7. Com isso a gente percebe que esse sistema linear, a solução dele é vazia, né? É um elemento vazio, porque a gente não pode fazer esse escalonamento, né? E ter aqui como resposta 0 igual a 7. É uma indefinição, né? Então, concluímos que a solução desse sistema, devido a esse procedimento aqui, que a gente acabou de fazer, ela é vazia, né? Não há solução aí para esse sistema. Visto que, de forma quando a gente resolve a segunda e a terceira expressão, a gente chega em um valor 0 igual a 7. De forma que a gente exclui tanto o y quanto o z. Excluindo y e z, não tem como a gente encontrar as variáveis aqui, ó, x, y e z do nosso sistema.